Saudações, irmãos e irmãs planetários, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal Viagem Astral Inconsciente. Sejam todos muito bem-vindos, fiquem à vontade. Bom, meu povo, hoje eu gostaria de relatar sobre como tudo começou, não é? Já tinha falado em outro vídeo que minha primeira viagem astral foi com 12 anos de idade. Mas no final dos anos 80, começo dos anos 90, de 89 até 1993, a coisa foi muito intensa, né? A espiritualidade estava me chamando para dar início à minha missão mediúnica. Então, muita coisa me aconteceu nesse tempo. Tive várias viagens astrais, que eu me lembro como se fosse hoje, mas teve uma que me chamou muita atenção e ficou marcado na minha memória. Tem uma certa vez que eu adormeci, e de repente eu acordei na beira de uma estrada de asfalto. Era mato de um lado, mato do outro. Aí eu olhava assim no horizonte, né, acompanhando a estrada assim, eu via algumas curvas da estrada ao longe. Parecia uma planície, era reto, mas era mato de um lado, mato do outro, não tinha casa, não tinha casebre, não tinha nada. Estava no meio de um nada. Eu falei, sim, mas o que eu estou fazendo aqui, gente? Aí de repente, lá no horizonte, na estrada, eu enxerguei, eu vi um ônibus. Estava vindo um ônibus, farol aceso. Ele veio se aproximando, se aproximando. Aí de repente ele parou, abriu a porta da frente. Aí quando eu olhei para dentro do ônibus, cadê o motorista? Cadê o motorista? Não tinha motorista. O ônibus estava dirigindo sozinho. Aí tá bom, eu peguei, entrei dentro do ônibus. Mais um detalhe, quando o ônibus foi se aproximando, antes de eu entrar, quando o ônibus foi se aproximando, qual era o nome do ônibus lá no letreiro? Exu 7 Catacumba. Mais uma vez aqui eu devo informar a todos, para quem não sabe, eu sou um bandista. Eu peso nos terreiros de Umbanda desde meus 6 anos de idade, quando minha mãe era médium bandista também. Aí tá bom, eu entrei dentro do ônibus, e no letreiro está escrito Exu 7 Catacumba, e o ônibus fechou a porta. Aí eu olhei no interior do ônibus, não tinha ninguém. Era só eu que estava dentro do ônibus. Não tinha motorista, não tinha cobrador, não tinha passageiro. Eu era o único passageiro dentro do ônibus. As luzes estavam acesas. Tá bom, escolhi um banco lá, sentei. E o ônibus foi embora. No meio do nada. Era mato de um lado, mato do outro e o asfalto no meio. Aí quando chegou em um determinado ponto, o ônibus parou. Olhei pela janela e eu vi uma moça. A moça estava parada, parecia que ela estava aguardando o ônibus chegar. E do lado dela tinha uma casa, uma pequena estrada de terra. Uma pequena estrada de terra.
Aí o ônibus abriu a porta sozinho. Eu peguei e desci. Aí a moça se aproximou de mim, me chamou pelo nome. Ela falou assim: seja bem-vindo, Alan. Eu estava te esperando. Eu quero que você me acompanhe. Eu não conhecia aquela menina, aquela moça. Nunca vi ela. Ela estava toda vestida de branco, ou vestido branco, vestidinho. E aqui a barra do vestido ia até as canelinhas dela, assim, no meio da canela. Cabelo preto, liso. Aí eu, tá bom, vamos, né? Aí a gente foi naquela estradinha de terra, no meio do mato. Fomos andando. Ela conversando comigo e tal, sorridente, não sei o quê. Aí ela tinha um outro caminho à direita. Ela falou assim: vem cá, é por aqui. Aí eu segui ela, a gente entrou naquele caminho e fomos indo. Quando a gente chegou perto de uma clareira, assim, no meio do mato, parecia um acampamento. Parecia um acampamento. Tinha vários espíritos da cor negra. Eles usavam saiote. Saiote era pena, usavam saiote de pena amarela, vermelha e preta. Eles tinham uma espécie de elmo na cabeça, que eram punhais, parecendo punhais, dos lados, na frente e atrás. E cada um deles tinha uma arma, ou uma lança, ou uma espada, outros tinham duas espadas, outros tinham duas lanças. E eles estavam assim, eram vários deles. Eles estavam guardando o lugar ali, né? Eles eram os guardiões daquele lugar. Aí a moça falou assim: pode deixar, ele é amigo, deixa ele passar. Aí eles pegaram e abriram uma brecha, né? Abriram o caminho. Aí passou eu e ela. Aí ela falou assim pra mim: você vai conhecer meu pai. Meu pai quer falar com você. E tudo bem. Aí ela me levou até um senhor que estava sentado num toco de madeira. Ele estava vestido de branco e com um gorro branco na cabeça. Um senhor. E tinha um outro toco de madeira do outro lado. Aí ele me cumprimentou com um sorriso e pediu para me sentar. Aí ficamos frente a frente, né? Sentados frente a frente um pro outro. Aí ele me falou várias coisas. Ele pegou um tabuleiro de madeira redondo. Olha só, tá tendo interferência na câmera. Tá desfocando. Isso não é normal. Aí ele pegou uma madeira de forma circular com vários símbolos. Sim, riscado na madeira. E ele pegou um monte de pedras, parecia pedra preciosa, sabe? Coloridas. Ele pegou e jogou no tabuleiro. Ele pegou, balançou a cabeça, olhou para mim. Aí ele levantou assim um pouco a cabeça dele e olhei nos olhos dele. Os olhos dele eram duas chamas pequenas azuis. Tinha o globo ocular, né, o branco do olho. A íris dele era duas chamas pequenas azuis.
Então ele começou a falar, me passar um monte de informação de quem eu era, qual era a minha missão, o que eu deveria fazer. Só que os detalhes eu esqueci. Quando eu acordei e voltei para o meu corpo físico, eu esqueci. Mas ele falou muita coisa, me passou muita coisa. Aí ele falou assim para a filha dele: ô filha, já pode levar ele, acompanha ele. Aí ele se despediu de mim. Aí a moça apareceu do meu lado. Ela falou: vamos? Eu falei: vamos. Aí eu percebi que aquela aldeia, aquele espaço estava cercado de guardiões. Todos eles eram negros, pareciam, sabe, guerreiros africanos? Eles pareciam guerreiros africanos. Tipo aqueles. Acho que é. Se não me engano, tinha uma etnia na África chamada Zulu, né? Me corrija se eu estiver errado. Eram guerreiros africanos. E depois eu vim saber que eles eram Exus guardiões. Aí eles abriram o caminho para eu e a moça passar, para ir embora. E eles fecharam de novo. De repente eu escutei. Quando eu dei uns 10 passos com a moça, eu escutei uns gritos. Não, eu tenho que ir com ele, me solta, me larga, eu preciso ir com ele, eu tenho que ir com ele. Aí eu escutei aquela voz, eu falei: mas eu reconheço essa voz. Aí quando eu olhei para trás, era um conhecido meu que tinha sido assassinado há vários anos atrás. E que aqueles guardiões estavam. Eles cruzaram as armas com os braços, formaram uma barreira para ele não sair dali. E ele esticava os braços em minha direção e ficava gritando: eu preciso ir com ele, eu preciso ir com ele, eu preciso ir com ele, me solta, me solta. Aí ela falou assim: vamos embora, deixa ele aí. Aí tá bom. Continuamos a caminhada. Ela me levou até a estrada asfaltada, né? Daqui a pouco, lá veio um ônibus Exu 7 Catacumba. Ela se despediu de mim e tal. O ônibus me levou. Aí eu só lembro que eu acordei no meu corpo físico. Isso é vivo até hoje na minha memória. Depois eu fui entender o quê? Que aquele meu conhecido que tinha sido assassinado, ele tinha virado obsessor meu. Ele tinha virado um obsessor meu. Me acompanhou por muitos anos. Muitos anos não, mais ou menos uns 4 a 5 anos. E nessa viagem astral ele foi pego e aprisionado lá. Provavelmente levaram ele depois para alguma colônia espiritual para ser orientado, cuidado. E nunca mais eu sonhei com ele. Enfim. E nessa época, além das viagens astrais, eu tinha sonhos, como eu disse anteriormente. Eu tinha sonhos premonitórios. Era horrível. Não sei, com várias pessoas conhecidas minhas morrendo de determinada forma. Passava pouco tempo depois, elas morriam do mesmo jeito que eu tinha sonhado. Não sei se vocês se lembram de um acidente aéreo que teve. Um avião
o avião da Gol. O avião da Gol. Eu sonhei com aquele avião. Eu sonhei com um avião subindo, com o mesmo slogan, saindo do aeroporto de Congonhas. Aí alguns colegas meus estavam dentro daquele avião. Aí eu vi o avião subindo e explodiu em pleno ar. E quando eu acordei, que eu liguei a televisão, eu vi a notícia de que havia rumores, né? Eles descobriram que tinha um avião dessa companhia tinha caído e não teve sobreviventes. Quando as pessoas mais velhas aí, mais experientes, né? As pessoas mais experientes, os jovens de outrora, se lembra do cantor Cazuza? Lembra do cantor Cazuza? Então, uma vez eu estava no sonho, eu estava numa escuridão total, 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 total. De repente, um flash de luz, uma luz vinda do alto, acendeu. E eu vi um palco. Em cima daquele palco estava o Cazuza, com aquela faixa vermelha na testa, aquela camisa regata branca que ele usava. Então, aquele faixa de luz bateu em cima dele. Aí ele olhou para a luz, para o alto, ele levantou os braços e começou a subir. Daí, quando eu acordei, eu fui fazer meus afazeres e tal, para depois, mais tarde que fui ligar a televisão. Aí eu vi a notícia na televisão de que ele havia falecido. Olha, eu não, esses sonhos premonitórios, graças a Deus, acabou. Agora só faço viagens astrais. E é isso, pessoal. Esse foi o início aí do chamamento aí para cumprir a minha missão. Minha missão espiritual, minha missão mediúnica. Teve muita interrupção, né, do povo do contra, dos espíritos trevosos, para tentar impedir que eu desse prosseguimento aí da minha jornada. Tanto é que esse canal, o primeiro vídeo eu fiz em 2022, eu tive uma interrupção muito abrupta. Queimou o computador, queimou o HD, meu celular deu pau, deu tudo errado, fiquei doente, entendeu? Estou começando a retomar agora. Eu estou sendo cobrado, bastante cobrado. Meus guias espirituais estão me cobrando. Faz o que você tem que fazer, faz o que você tem que fazer. O tempo está passando, as coisas estão acontecendo. Faça logo. Então eu estou aqui com um equipamento aqui meio que rudimentar, com um celular antiguíssimo, para passar para vocês aí o que pediram para passar. Então, desde já vou me despedindo desses relatos que eu passei para você, dessas experiências. Vai ter muito mais aí pela frente, aguardem. Eu peço para que vocês curtam os vídeos, se inscrevam no canal, compartilhem os vídeos com as pessoas, para que elas também possam ou queiram acordar
Porque, como eu já disse, a humanidade não tem muito tempo. Não tem muito tempo. Vocês estão vendo aí, gente. Se você acompanha noticiário, notícias pela internet, está acontecendo várias coisas pelo mundo. Que outra hora, em outro vídeo, eu posso falar alguma coisa sobre isso. Então, gente, vão procurar pela sua evolução espiritual. Porque quem não evolui espiritualmente, quem não despertar a sua consciência, não poderão mais reencarnar aqui no planeta Terra. Vão reencarnar em planetas inferiores, piores que o nosso. Ora, se o nosso planeta Terra atualmente ele é um planeta inferior, imagine reencarnar em planetas piores que o nosso, mais inferiores ainda. Entendeu? Já pensou você reencarnar num planeta em corpos de pessoas do tempo das cavernas, quase sem inteligência? Difícil, né? Quer permanecer aqui na Terra, continuar a reencarnar aqui na Terra? Então evolua. Vamos evoluir. Eu também não quero ir para o planeta inferior, não. Tá bom? Então, mais uma vez, fique com Deus. Deus abençoe todos vocês. Estou aqui com a firmeza do Arcanjo Miguel, o grande general celeste, para me dar forças e impedir essas interferências aí do pessoal da sombra e das trevas aí. Fique com Deus, meu povo. Até o próximo vídeo. Tchau.